Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 112. Pessoal, na aula de hoje, essa aula hoje ela é muito divertida porque envolve algo que chama a atenção de todo mundo. É isso mesmo, galera. Na aula de hoje nós vamos mexer com cores. Isso mesmo, a aula de hoje ela vai ser mais colorida do que a bandeira do orgulho LGBT, né? Por que eu falo que a aula de hoje ela vai ser mais colorida do que a bandeira do orgulho LGBT? Porque na aula de hoje nós estaremos estudando os indicadores de ácidos e bases. Perdão. Nós estaremos estudando os indicadores de ácidos e bases. Pessoal, os indicadores ácidos e bases são algo fundamentais para um trabalho de química em um laboratório. Por quê? Às vezes vocês estão... Opa, bati a mãozinha aqui, me desculpe. Às vezes vocês estão trabalhando dentro de um laboratório e nós temos que trabalhar em uma determinada faixa de pH. Por exemplo, tem vezes que vocês não podem trabalhar com material que é ácido. Tem vezes que vocês não podem trabalhar com material que é básico. E como que eu já mencionei para vocês, experimentar substâncias dentro de laboratório é algo muito perigoso, certo? Para isso, graças ao nosso bom senhor, existe uns carinhas chamados indicadores ácido-base. O primeiro que nós iremos ver é o papelzinho de tornassol. Eu vou explicar para vocês primeiro como que é o papelzinho de tornassol, belezinha? E dessa vez eu consegui, com um amigo meu, um papelzinho de tornassol, e eu vou estar mostrando nessa aula de hoje como que é um papel de tornassol e como eles funcionam. Galera, papel de tornassol, ele é um papelzinho que pode ser tanto azulinho, tanto é um papelzinho que pode ser vermelhinho. O papel de tornassol, no meio ácido, ele tem de ser vermelho. E o papel de tornassol, no meio básico, ele tem de ser azul. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma fitinha do papelzinho de tornassol e colocarmos em uma solução que é ácida, se ela for azul, ele vai ficar vermelhinho. Se ele for azul, no meio básico, vai continuar azulinho. A mesma coisa o papelzinho vermelho. Se nós adicionarmos o papelzinho de tornassol vermelho em uma solução ácida, ele permanecerá vermelho. E se nós adicionarmos o papelzinho de tornassol no meio básico, de vermelho, ele vai passar para azul. Pessoal, esse são um dos poucos indicadores ácido-base que o Enem exige que nós já chegamos na prova sabendo eles. Beleza? Então, guardem com muito carinho sobre esse indicador, esse papelzinho de tornassol, né? Eu confesso que o papel de tornassol pouco cai no Enem, né? O que eu tô guardando pro final, né? Ele costuma cair com mais frequência, mas aí não precisa ser nada decorado, né? Precisa apenas aprender a ser feito. Então, pessoal, eu consegui 2 papeizinhos de tornassol, né? Vermelho, né? Ele tem essa coloração. Bom, não chega a ser bem o vermelho, mas tem uma coloração meio alaranjada. Mas se eles falam que é vermelho, a gente vai acreditar que é vermelho, certo? Então ele tem essa coloração um pouco alaranjada, né? Mas que a galera chama de vermelho. E nós vamos testar esses 2 papeizinhos de tornassol no meio ácido e no meio básico, beleza? E depois nós vamos confirmar se essa tabelinha aqui nos diz a verdade. Então, pessoal, o experimento que nós iremos fazer com os papeizinhos de tornassol vermelho, eu trouxe aqui para nós um copo que contém aqui vinagre e um aqui que contém sabão em pó dissolvido. Eu estou falando para vocês que o vinagre, ele é uma solução ácida, ele libera íons H+ em solução aquosa, que é o que nós temos aqui, uma solução de vinagre, que é o ácido acético, em água, beleza? E nós temos aqui também, de azulim, o sabão em pó, que libera íons OH-. Então, observem bem. Papel de tornassol vermelho, eu vou dar uma mergulhada nele aqui dentro da solução que tem vinagre. Não precisa mergulhar ele todo, apenas uma pontinha, beleza? Dá uma tirada no excesso e quando nós olhamos aqui, intensificou a cor vermelha deste papelzinho de tornassol. Belezinha? Então aqui, vamos descartar ele aqui bonitinho. Agora,
para ilustrar a outra parte do nosso exemplo, eu vou pegar este outro papel de tornassol, beleza? E vou dar uma mergulhada de leve nesse copo que contém sabão em pó. Deixo por alguns instantes, tiro o excesso de sabão em pó e supimba. O que aconteceu? O nosso papelzinho, que ele era vermelhinho, se torna azulinho. Então, olha a diferença entre um papel e outro. Né? Tenta segurar os dois aqui. Então, olha a diferença entre um papel e outro. Observe que esse daqui que eu estou balançando, ele está muito mais avermelhado do que esse outro aqui que eu estou balançando, que está adquirindo uma coloração mais azulada. Vamos ver se isso condiz com que aquele esboço que nós fizemos na teoria nos dizia. Vamos lá. O que aqui na teoria nos diz? Que o papel de tornassol no meio ácido fica vermelho e o papel de tornassol no meio básico fica azul. Infelizmente, eu não consegui papel de tornassol azul para confirmar o que o experimento nos diz. Mas, como eu tinha o papel de tornassol vermelho, quando nós conferirmos ele... Vamos dar um foco aqui na câmera. Quando nós conferirmos ele, o que nós vemos aqui? Nós vemos um papel de tornassol azul, né? Porque o meio era básico. E nós vemos um papel de tornassol vermelho, porque o meio era ácido. Então, os nossos indicadores funcionaram e eles foram perfeitos para o experimento de hoje. Pessoal, agora eu pergunto para vocês o seguinte. Calma aí, gente. Tem mais experimento ainda. Não sai do vídeo, não. Não desliga a aula, não. Porque nós ainda vamos fazer muito experimento colorido nessa aula de hoje. Essa aula de hoje vai ser muito bonitinha. Vai ser muito colorida. Só que agora, pessoal, eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês conseguiram enxergar alguma limitação no uso desses indicadores ácidos e bases? Algumas pessoas vão falar que não, que já que é para indicar ácido e base, né, eles são indicadores legais. Mas outras pessoas vão falar assim, tá, mas e se eu quiser trabalhar numa certa faixa de pH? É isso aí, pessoal. Esses indicadores, esses papéis aqui que nós vimos, eles são ótimos, mas só para indicar se a solução é ácida ou se ela é básica. Agora, quando nós queremos trabalhar em determinadas faixas de pH, quando nós queremos ter certeza que algo reagiu totalmente, aí o primeiro dos indicadores que nós usaremos, e é o mais comum dentro de um laboratório, é a fenolftaleína. A fenolftaleína, pessoal, ela é um indicador ácido-base que ela tem uma faixa de viragem na casa de 8 a 10. Que história é essa de tal de faixa de viragem? Vamos chamar aqui de FV essa faixa de viragem. Essa faixa de viragem, pessoal, significa que quando nós vamos adicionando o nosso indicador lá no meio, nesse meio, entre 8 e 10, ele vai passar de incolor para rosa, beleza? Se nós estivermos vindo de uma solução que ela parte do ácido para a base. Talvez essa ideia da fenolftaleína vai ficar um pouco mais clara quando nós formos estudar titulações, daqui algumas aulas ainda, beleza? Mas quando nós estudarmos as titulações, vai ser fundamental que nós tenhamos familiaridade com esses indicadores ácidos e bases, beleza? Então, a titulação de uma reação ácido-base, que é a mais comum, se usa a fenolftaleína. Por quê? Nós temos a certeza de que o pH que nós estamos trabalhando já ultrapassou esse pedaço aqui, essa casa dos 8 e provavelmente dos 10. Ele está aqui neste meio. Então, por exemplo, se você está com uma solução e essa solução ela precisa ter uma faixa de viragem acima do 8, a fenolftaleína é o indicador ácido-base mais indicado. Mas, pessoal, existem também outros tipos de indicadores ácidos-base que nós podemos estar trabalhando com eles, beleza? Principalmente numa titulação que nos envolvem outras faixas de pH. Como eu já havia mencionado para vocês, às vezes trabalharmos com a fenolftaleína, nem sempre ela vai nos dar, nem sempre o resultado vai ser bacana. E para isso, às vezes nós temos que trabalhar com outros indicadores. Então aqui eu trouxe para vocês alguns indicadores ácidos bases e o comportamento deles para vocês. Então, por exemplo,
Se nós estamos querendo trabalhar numa faixa que venha entre 2,8 e 4,6, nós temos o azul de bromofenol. O que é isso então? Ele nos indica. O que esse indicador ele traz pra gente? Que as substâncias abaixo de 2,8, né, elas vão ter uma coloração amarela. Entre 2,8 e 4,6 pode rolar uma transição do amarelo para o azul. Mas acima de 4,6, acima do pH 4,6, a coloração desse indicador será sempre azul. Outro indicador também muito usado dentro de laboratório que nós temos são todos esses carinhas aqui de baixo. O alaranjado de metila, verde de bromocremosol e o vermelho de metila. Observem que todos esses indicadores eles têm uma faixa de viragem, beleza? Que eu destaquei aqui em vermelho para vocês, e que antes dessa faixa de viragem eles têm uma cor, e depois do pH dessa faixa de viragem ele tem outra cor. Então, galera, o que seria essa tal de faixa de viragem? É exatamente o que o próprio nome fala, é a faixa com que está rolando essa mudança de cor. Belezinha, pessoal? Então, para as titulações, os indicadores ácidos base, que geralmente são em soluções, né, que nós fazemos eles, são os mais indicados para nós, né? Nas aulas de titulações, eu vou mostrar para vocês como que funciona essa ideia de titulação, né? Vai ser na teoria, não vai ser nenhum experimento prático, porque o nosso ambiente de trabalho aqui não permite isso por enquanto, tá? Mas em breve nós faremos e eu mostrarei para vocês como que ele funciona. Pessoal, outro indicador também que é muito usado e que eu gosto bastante dele é o papel universal. Como que funciona essa ideia do papel universal? Bom, eu não tenho um papel universal aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho uma sugestão de como que funciona um papel universal. Ele é um papelzinho parecido com o papel de tornassol, né? E esse papelzinho nós imersamos ele numa solução, igual nós fizemos lá no experimento do papel de tornassol, beleza? Damos uma sacudidinha nele e essa partezinha aqui de baixo que eu destaquei para vocês com uma corzinha amarelinha, essa partezinha aqui de baixo. Então, quando nós tirarmos o papel universal da nossa solução, vai ter uma corzinha aqui embaixo. Nós vamos lá numa tabelinha semelhante a ela e olhamos a corzinha aqui de baixo com qual corzinha parece aqui em cima. Então, por exemplo, aqui no exemplozinho, no esboçozinho do desenho que eu fiz para vocês, eu tenho um papel universal, beleza? E eu imerso ele dentro de uma solução. Dessa solução, ele me indicou a cor amarelinha, beleza? Aí eu vim aqui na minha tabelinha, que geralmente vem junto da embalagem do papel universal, e nós olhamos a corzinha que se trata aqui. Nesse caso, a corzinha que eu estou trabalhando aqui é a corzinha amarelinha. O que significaria então, galera, eu ter essa corzinha amarelinha aqui? Significaria que o meu pH, o pH da minha solução, ele está em 6. E cada uma dessas corzinhas que nós estamos vendo aqui, pessoal, indica um pH de uma certa solução, entendeu? Então, se nós imersarmos a cor que nós saímos aqui, nós venhamos nessa tabelinha aqui e conferimos o valor do nosso pH. Ele é chamado de papel universal. Pessoal, observem que o papel universal ele é excelente para nós, não é verdade? Ele nos dá uma infinidade de pH, uma variedade de pHs diferentes. Só que você já consegue imaginar uma limitação para o papel de tornassol? Algumas pessoas vão dizer, perdão, do papel de tornassol não, para o papel universal. Algumas pessoas vão dizer que sim, outras pessoas que talvez e outras pessoas que não. Pessoal, uma das grandes limitações do papel universal é que ele só nos indica pH com números inteiros. Aí algumas pessoas vão se perguntar, o que? Existem pHs com números quebrados? Sim, eles existem, e nós aprenderemos a calcular eles a partir da próxima aula, beleza? Só que quando na prática que nós não temos tempo para ficar calculando isso, nós usamos um aparelho chamado pHmetro. Então vamos pegar outra folhinha aqui para ilustrar esse desenhozinho. Na prática, existe um aparelhinho semelhante a esse que nós estamos tendo aqui,
que ele vai nos indicar qual é o pH de uma determinada solução. Então nós imersamos um eletrodo dentro da nossa solução e um termômetrozinho. Por quê? Vocês lembram que eu já havia comentado com vocês que a única coisa que altera as constantes, né, eu vou chamar aqui de Kc, porque é a nossa constante de equilíbrio, a única coisa que altera o Kc de um equilíbrio químico é a temperatura. Então é muito importante nós olharmos o pH, nós determinarmos o pH de uma solução olhando sempre a sua temperatura. Aqui no Brasil, as temperaturas que geralmente os laboratórios trabalham, pelo menos aqui na região sudeste, geralmente são temperaturas próximas aos 25 graus, beleza? Então essas temperaturas, elas são as temperaturas indicadas para a solução, para a medição de pH dentro de um laboratório, belezinha? E por que então nós temos que usar o pHmetro para nos dar um número quebrado, né? Igual eu coloquei aqui o exemplozinho que a nossa solução está com pH 7,07. Qual que é a importância disso daqui então? Isso, pessoal, é muito importante por causa do seguinte: algumas reações elas só vão acontecer em pH específicos. Por exemplo, quando eu trabalhava na indústria, nós tínhamos uma etapa do processo que era olhar o pH de certas substâncias, beleza? E se passasse dessa faixa, que era estreita de pH, né? Eu não me lembro ao certo quanto que era, mas vamos imaginar que o pH fosse entre 6,5 e 7,5. Se tivesse alguma variação fora dessa faixa, nós perdíamos todo o nosso procedimento. Então, o pHmetro, muitas das vezes, ele é fundamental. Mas tinha outra etapa do processo que nós tínhamos que trabalhar com pH próximo de 3 e que não era uma coisa muito exata. Então, o indicador, o papelzinho universal, ele já era excelente pra gente, beleza? Mas, pessoal, a gente já viu aqui vários indicadores, a gente já viu aqui, conhecemos agora o pHmetro, né? Pelo menos na teoria, né? Eu mostrei o pHmetro pra vocês. Mas e na natureza, pessoal? Agora vem a parte legal da matéria, a parte que nós vamos fazer um experimento colorido. Na natureza, será que existem indicadores ácidos bases? É o que nós vamos ver agora. Alguns vegetais, pessoal, na natureza, eles nos fornecem uma informação valiosa a respeito do solo. Por exemplo, as orquídeas. As orquídeas, quando elas apresentam, elas podem ser da coloração azul ou elas podem ser da coloração rosa. Quando uma orquídea ela é rosa, ela indica que o pH daquele solo ele está básico. E quando a orquídea ela é azul, ela nos indica que o pH daquele solo ele está ácido. Então, na natureza, os vegetais eles também nos indicam o pH do solo. A mesma coisa da cebola. A cebola branca, ela nos indica que o pH do solo ele é ácido. E a cebola roxa, que o pH do solo ele está básico. Tanto que essa mudança de pH também, ela é responsável pela alteração do gosto desses dois vegetais. Lá na frente, mas bem lá na frente mesmo, depois que nós já tivermos visto a química orgânica toda, que nós formos falar de química ambiental, eu vou mostrar um tipo de reação para vocês que acontece dentro dos insetos e que somente o pH ele faz uma mudança muito radical lá dentro. Eu acho que vocês vão gostar bastante, mas isso ainda tá bem mais lá para frente ainda, que nós precisamos ver reações orgânicas primeiro. O repolho roxo, também é um grande indicador ácido-base pra gente, galera. O repolho, o branco, nos indica se o solo ele é ácido, né? E o repolho roxo que ele tá num solo básico. E o repolho roxo, observem que eu dei uma destacada nele. Por quê? O repolho roxo, ele é um ótimo indicador ácido-base. O extrato dele que vai ser o objeto de estudo fundamental aqui da nossa aula de hoje. Então, olha só. Eu peguei esse esboçozinho aqui de uma questão do Enem. Beleza? E olha só o que a questãozinha do Enem ela fala aqui com a gente. Que o extrato de repolho, quando ele está com pH entre 1 e 3,5 mais ou menos, a solução fica vermelha. Quando o pH está entre 4 e 6,
aproximadamente, a solução ela vai ter uma coloração rosa. Quando o pH do meio está neutro, que aqui no meu caso ficou quase roxo, né, quase preto, esse coloridinho aqui, quando o pH do meio está neutro, ele fica roxo. Tá neutro e entre 7 e 9, né? Desculpa, o pH nessa casa aqui entre 7 e 9, ele fica roxo. O pH do repolho roxo, do extrato, quando ele está entre 9 e 11, ele faz a solução, faz aquele extrato ficar azul. E quando o pH do repolho ele está entre 11 e 13, fica verde. E de 13 a 14, mais ou menos, ele fica amarelo. Lá, daqui a pouco nós iremos fazer um experimento onde eu vou ter agora 3 copos. Um com vinagre, um com sabão em pó e o outro com a água. E nós vamos testar o repolho roxo dentro de cada um desses carinhas. Tivemos que mudar de estúdio, né? Para fazer essa outra parte do experimento. Esse experimento que nós vamos fazer é com extrato de repolho roxo. E é um experimento muito simples que vocês podem fazer em casa. Basta apenas vocês terem um pedaço aproximadamente do tamanho desse de repolho roxo, bater no liquidificador com aproximadamente 250 ml de água, beleza? E vocês coam para obter o extrato de repolho roxo, igual nós estamos vendo aqui, belezinha? Esse experimento vocês podem estar fazendo na casa de vocês. Aconselho vocês a anotarem essa tabelinha aqui dos valores de pH para vocês conseguirem acompanhar legal a aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar a fazer o experimento de hoje então. Aqui, vamos separar aqui os copos um tiquinho para termos mais espaço. Aqui no copo de número 1, nós temos um pouco d'água e ácido acético aqui dentro desse carinha, beleza? Agora eu vou misturar o extrato de repolho roxo, né, dentro desse copo aqui, e nós vamos ver a coloração que ele vai ficar e depois nós discutiremos qual que é o pH que pode ter aqui dentro. Então, quando eu misturei o extrato de repolho roxo, né, misturei apenas um tiquinho, que já é o suficiente, né, outro dado importante a falar com vocês, que indicadores ácido-base a gente não pode exagerar muito, porque senão fica difícil de ver a cor. Essa coloração que vocês estão vendo então aqui, pessoal, é a coloração rosa, beleza? Então nós provavelmente estamos trabalhando com pH que está entre a faixa de 3,5 e 6, mais ou menos, beleza? Então deixa ele de lado aqui por enquanto. Aqui no copo de número 2 é um copo que nós temos água pura, beleza? Então vamos adicionar um pouco do extrato aqui e ver a cor que vai ter aqui dentro. Então observem, quando nós adicionamos o extrato de repolho dentro desse copo, ele teve a coloração roxa. Se nós voltarmos aqui na nossa tabelinha, nós vemos que o pH está entre 7 e 9, que está aqui dentro. Agora vamos deixar ele aqui de lado por enquanto. Agora, eu tenho aqui o terceiro copo, que é o que eu tenho o sabão em pó. Qual que será a coloração que nós iremos ver aqui quando adicionarmos o extrato de repolho roxo que nós já fizemos aqui? Vamos lá. Então, quando nós adicionamos um tiquinho do extrato, observem que a solução ela ficou verde. E se ela ficou verde, o sabão em pó ele tem o pH na faixa de 11 ou 13. Belezinha? Então, tá aqui. Vamos deixar esses dois carinhas, por enquanto, um pouquinho de lado. E agora vamos observar um outro experimento aqui com um copo de número 1, que é onde eu tenho o ácido acético, né? Que a gente usou o vinagre para obter essa fonte, e um pouco de água. E aqui, no copo de número 4, eu tenho o vinagre na forma molecular, basicamente sem água. Vamos adicionar um pouquinho do extrato e ver se a coloração vai ser a mesma, vai ser mais intensa ou mais clara? Então, eu tenho duas colorações basicamente da mesma cor. Aqui pelo vídeo, não sei se dá para vocês verem, mas esse copo aqui de número 4, ele está com uma coloração mais intensa do que esse copo de número 1. Por que disso? Quando eu adicionei a água a esse copo de número 1, eu consegui liberar mais íons H+, aqui para esse meio.
Beleza? Então, por esse motivo, esse cara aqui, esse copo que está na minha mão, ele é um pouquinho mais ácido do que esse. Talvez aqui pelas filmagens nós não vamos conseguir ver com um grande sucesso essa diferença. Aqui agora, pessoal, vamos trabalhar só com um copo que está mais ácido, beleza? Ele tem uma coloração, um rosa, um pouco mais claro. Eu vou adicionar agora algumas gotas de limão e nós vamos ver se vai ter alguma alteração nessa cor aqui de dentro. Agora nós vamos dar uma agitada. E o que vocês percebem em relação aos dois copos? Eu não sei se pelo vídeo tá dando pra ver legal, mas é que esse copo de número 1, ele ficou com uma coloração mais clara do que o copo de número 4. Aí as pessoas devem estar se perguntando, mas por quê? Você não adicionou? Você não fez ter a adição do íon comum? Sim, eu fiz ter uma adição do íon comum. Teoricamente, então, ele ficaria menos ácido. Certo, pessoal? Certo, legal, né? Só que o que acontece? Que o limão com o vinagre, ele reage e produz gás carbônico. Então, essa produção do gás carbônico faz com que aumente a acidez desse cara, por isso que ele tende a ficar um pouquinho mais claro. Belezinha? E agora, pessoal, aqui no copo de número 5 eu vou adicionar um pouquinho aqui do extrato de repolho roxo. Adicionei aqui, conforme vocês podem estar fazendo também na casa de vocês. Beleza? E aqui, agora, eu vou pegar os meus copos de número 3, que nós temos a solução com sabão em pó, que está verde, e pegar o copo 4, que nós temos o vinagre. O que acontece se eu misturar esses dois? Esse extrato que está roxo, qual cor que vocês acham que vai prevalecer aqui dentro? É o que nós vamos descobrir juntos agora. Prevaleceu uma, prevaleceu outra, e ualá, prevaleceu a cor rosa. Por que então, pessoal, nós podemos concluir que a cor rosa prevaleceu? Nós já vimos lá nas nossas aulas de mistura de soluções o seguinte: se nós misturarmos as soluções e nós tivermos a maior quantidade de ácido, por exemplo, vai permanecer o pH ácido. E dessa forma nós confirmamos isso. Nós não tínhamos acidificado mais aquela solução com limão, que liberou o gás carbônico, e aqui está. E se tiver os dois de concentrações iguais, hein? O que será que nós vamos ter? Qual coloração que será que nós vamos ter? Vamos fazer um teste. Então agora, pessoal, nós vamos tentar fazer uma mistura que envolva quantidades estequiométricas iguais. Então aqui, eu adiciono um pouquinho do líquido rosa ao copo de número 5, beleza? E gradativamente, vem adicionando um pouquinho aqui do líquido verde a esse líquido rosa. Dou uma agitadinha, coloco mais um tiquinho, dou mais uma agitadinha, coloco mais um tiquinho, dou mais uma agitadinha, e o que nós temos aqui? Olá, a coloração roxa voltou para a nossa solução. E se nós adicionarmos mais um tiquinho, o roxo se intensificou. Então, pessoal, quando nós fomos adicionando uns pouquinhos aos pouquinhos, nós fomos fazendo aqui dentro uma reação ácido-base, de neutralização. Por isso que a nossa cor, que ela era vermelha, rosa para um e verde para outra, quando nós formos misturando em proporções corretas, voltou a ser rosa de novo. Agora, se por um acaso eu tacar o excesso, a minha solução volta a ficar verde, beleza? Por quê? E agora eu tenho mais íons OH- do que íons H+ ali dentro, e é uma solução básica. Tranquilinho, pessoal? Então, pessoal, gostaram lá dos experimentos? Agora, para nós finalizarmos a aula de hoje, então, eu vou perguntar para vocês o seguinte: por que nós temos um mundo infinito de indicadores que nós utilizamos em laboratórios, e sendo que o repolho roxo, o extrato de repolho roxo, ele já serve para
todos esses pHs, cada coloração dele nos indica uma coisa. Por que nós não usarmos eles, então, em titulações ácidos-base? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Vamos usar... vamos colocar a cachola para funcionar. Então, alguma coisa, pessoal? É isso aí, porque é o seguinte... Nós não podemos usar o repolho roxo dentro de laboratório, pessoal, porque ele é um composto orgânico. Então, se nós utilizarmos o repolho roxo em titulações ácidos-base, vários problemas nós poderíamos ter. Por exemplo, poderia atrair para o laboratório roedores, parasitas, entre outros animais e bichos peçonhentos, né? E sem contar que o repolho roxo ele é muito perecível. Então, depois de um tempo que esse extrato foi feito, se demorar muito para usar ele, ele já não vai servir mais para nada. Ele não vai ter mais uma boa confiança como indicador ácido-base. Entendeu? Porque esse extrato, com muito tempo na exposição à luz, ele se decompõe, pode pegar fungos, estraga com facilidade. Então, por esse motivo, nós não utilizamos o repolho roxo dentro de laboratórios. Beleza, pessoal? Gostaram da aula de hoje, então? Então tá bom, não esquece de dar aquele like se gostaram da aula de hoje, não, belezinha? Fiquem na sequência para aprendermos a fazer na prática, para aprendermos a fazer na teoria o cálculo de pH. Tranquilo? Um abração para vocês então, galera, e até o nosso próximo encontro. Tchau!